Ei, pessoal, boa tarde. Vamos lá. Hoje, nessa aula de hoje, é a nossa segunda aula do projeto Hashtag Ensine Geografia, em que eu apresento para vocês como eu ensino determinados conteúdos dentro da geografia, tá? E eu ensino, eu apresento os materiais que eu utilizo, os recursos que eu utilizo e, vamos dizer assim, os ganchos, né, que eu faço no início da aula, as perguntas que geralmente eu faço. Eu gosto de trazer tudo bem mastigado para que vocês possam efetivamente colocar essa aula em prática. Seja você um pai educador, seja você um professor, tá? A minha ideia é mostrar para vocês como eu ensino geografia. Então, é uma coisa boa de eu lembrar, né, já que esse é um projeto novo e a gente tá... Só beber um pouquinho de água. E a gente está na nossa segunda live, né? Nossa segunda aula. Ainda é um projeto novo. Vocês vão acabar aprendendo geografia aqui, que ainda não tem tanto contato com a ciência. Por exemplo, os pais educadores ou os pedagogos que ainda tem muita dúvida em geografia e tudo mais. Mas o meu objetivo maior é ensinar como ensinar. E a partir disso eu vou sempre determinando um tema diferente. E eu não tô seguindo uma estrutura seriada, né? Então, agora eu vou ensinar todas as aulas que você pode dar no primeiro ano, agora no segundo ano, agora no terceiro ano. Não é assim. Eu vou escolhendo temas aleatórios e vou mostrando pra vocês como eu dou essa aula, tá? O legal é o seguinte, que aí eu sempre gosto de trabalhar com uma coisa que eu chamo de gancho. Então, quem já me acompanha lá desde a Educaeto sabe disso. Gente, eu tô querendo abaixar só um pouquinho a cortina aqui. Vocês esperam só um minutinho? É bem rápido. Porque o sol, de repente, isso pode ser explicado, ó, vai ficar melhor, né, para vocês me enxergarem. Beleza. Então, o que acontece? A forma como eu trabalho como professora é a partir dos ganchos. Ou seja, no início da aula eu trago alguma coisa que já conecta os alunos, que já deixa eles vigilantes, já deixa eles interessados, querendo aprender. E a partir desse gancho eu continuo toda a minha aula. E esse gancho pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser uma história, pode ser um desafio, pode ser diversas coisas, tá? Na nossa primeira aula aqui do Hashtag Ensine Geografia, eu utilizei uma história. A história de uma nadadora americana, né, para ensinar a linha internacional da data. Hoje, a gente vai usar um desafio, mas também tá ligado a uma história, tá? Uma narrativa. E assim vocês vão percebendo, então, como é que eu gosto de ensinar, beleza? Então, para o início, né, deixa eu só projetar aqui qual que é o nosso tema da aula de hoje. O nosso tema, eu vou desativar os comentários rapidinho, daqui a pouco eu ativo. O nosso tema da aula de hoje é atmosfera, a atmosfera. Então, a gente vai aprender, né, como a gente pode ensinar sobre a atmosfera. Para essa aula, o conhecimento prévio que o aluno tem que ter, se é que a gente precisa estabelecer algum, é sobre a radiação solar, tá? Que o Sol emite radiação, uma radiação. Eu não digo nem que necessariamente nesse momento ele já precisa saber que são ondas eletromagnéticas e tudo mais, mas seria já interessante que ele já tivesse ouvido falar em raios ultravioletas e tudo mais, porque nessa aula a gente vai falar sobre a camada de ozônio. Então ele vai entender melhor a função da camada de ozônio se ele já tiver ouvido falar nos raios ultravioletas, mas nada também que seja muito problemático de você ensinar ao longo da aula. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa, a gente vai começar essa aula fazendo a seguinte pergunta para os nossos alunos. Vou aproximar aqui para vocês. Um paraquedista geralmente pula de uma altura de 3.000 metros. O que aconteceria com um homem que pulasse de 33.000 metros? Tá? Ou a 33.000 metros, né, de altura. Então, você vai lançar essa pergunta, tá? Para as crianças, para o seu filho, para os seus alunos. Vai deixar que eles pensem, né? Que eles até, de repente, emitam as suas ideias, né? Façam algumas conjecturas, tá bom? Você pode estruturar essa pergunta de alguma outra forma. Não precisa usá-la exatamente assim como eu fiz. Mas a ideia é exatamente essa. Então, um paraquedista, eu peguei esse dado, né? Geralmente, ele pula de uma altura de 3.000 metros. E o que aconteceria com um homem que pulasse de 33.000 metros? Ou a 33.000 metros de altura? Feito esse gancho,
eu vou começar então a contar uma história sobre uma pessoa. E vou dizer, olha, teve um homem que pulou de 33 mil metros de altura. E esse homem se chama Joseph Kittinger, que é esse carinha que vocês estão vendo aí. Lembrando, gente, que vocês podem ou não, tá? Postar, usar um slide ou imprimir uma foto. Essa é uma decisão de vocês. Eu faço aqui porque esse é basicamente o recurso que eu tenho. Aqui pelo Instagram, é projetar o slide ou agora mostrando na tela do meu computador também para vocês, tá bom? Então, e esse texto aqui eu peguei de um livro, mas eu fiz algumas adaptações. Eu não leio ele na íntegra. Eu até posso dizer qual é o livro pra vocês, mas eu não gosto de todas as histórias. Ele é um pouco... ele acaba levando muito pra mudança climática em determinados elementos que eu não concordo. Mas ele tem algumas histórias bem interessantes. Então eu posso até indicar pra vocês, mas acho que vocês têm que fazer algum filtro, tá bom? Mas então eu digo, olha, teve um homem que pulou de 33 mil metros de altura. O que será que aconteceu com ele? Nessa aula a gente vai descobrir. E eu começo a ler. Nenhuma pessoa conheceu o grande oceano aéreo tão bem quanto o capitão da Força Aérea Americana, Joseph William Kittinger. Graças a ele, temos um vívido relato pessoal e não apenas observações e medições áridas feitas por equipamentos sobre o que realmente acontece nas alturas em que os ventos nascem, as nuvens inflam e o ar está carregado de eletricidade. Então, olha lá, ele foi a uma altura, né, que nos permitiu ter dados que usualmente a gente só recebia de equipamentos, mas a gente conseguiu receber um relato vívido, um relato de um ser humano que viveu essa experiência. Mas quem é o Joseph Kittinger? Nascido em 1928, na Flórida, o capitão, chamado de Joe Kittinger, levou a aventura ao extremo. Astronautas voam no espaço, mas fazem isso a bordo de naves espaciais. Kittinger voou pela atmosfera de paraquedas. Como será que ele fez isso? Com a cara e a coragem, ele pulou de um balão a 31 quilômetros de altura. 31 quilômetros de altura, ou 31 mil metros, né? Eu escrevi 33, né, gente? Mas é 31, tá? Depois a gente corrige ali. A 31 quilômetros de altura. Pertenciam a ele os recordes mundiais de altura, velocidade e distância em paraquedismo. Depois ele também se tornou a primeira pessoa a atravessar o Atlântico sozinho num balão. Então a gente vê que ele era um cara corajoso, né? Então ele foi escolhido para ser um piloto de um projeto, na época da Guerra Fria, por parte dos Estados Unidos, chamado Excelsior, tá bom? Em que eles queriam conhecer mais sobre a atmosfera, sobre o espaço, compreender melhor como ele funciona. E eles fizeram alguns experimentos por meio de balões, e dentre eles um experimento de um balão tripulado. E o Joseph foi o cara que foi dentro desse balão mais alto para poder mostrar o poderio americano e para compreender melhor o espaço. Ele fez uma primeira tentativa que não deu certo e a gente está vendo aqui o segundo relato, a segunda tentativa dele, tá? Kittinger iria à estratosfera. Então, olha só que palavra que a gente ouve aqui, né, no nosso... vou apagar aqui a pergunta que eu já li para vocês, tá? Então, olha, ele foi até a estratosfera. Então, a gente já ouviu aqui nesse nosso relato alguma palavra diferente, que talvez nem todos vocês aqui conheçam. Vejam, gente, que eu tô falando com vocês como eu falaria com os meus alunos, tá? Às vezes, fica difícil de vocês saberem se eu estou falando exatamente com vocês ou se eu estou falando como eu falaria com os meus alunos. Mas, no geral, é como eu falaria com os meus alunos. Eu quero que vocês realmente percebam como eu daria essa aula, tá? Então, a gente já ouve uma palavra aqui um pouco diferente, né? Que é a palavra estratosfera. E a gente vai entender melhor o que é isso, tá bom? Aqui, olha, vocês já conseguem ver a camada da atmosfera aqui, mas eu não estaria ainda mostrando isso aqui para os meus alunos, tá? São os recursos que nós temos aqui nesse momento. Bem, então vamos conhecer um pouco mais aqui da história desse rapaz. Opa, calma aí, deixa eu voltar para mim. Aí eu anoto no quadro essa palavra, porque é uma palavra diferente, tá? Kittinger iria à estratosfera a bordo de um balão cheio de hélio.
tá? Se vocês quiserem, e isso pode ser interessante, vocês mostrarem como funciona um balão, mostrar as partes que compõem o balão, porque o hélio. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, tá? Antes de começar essa aula ou até depois. Se vocês quiserem no meio da história também, fiquem bem abertos, assim, vejam o tempo que vocês têm e o interesse que eles apresentam em relação a isso. Mas, no geral, as crianças e os jovens mostram muito interesse por balões. Aí vocês podem, inclusive, mostrar lugares do mundo em que eles têm a prática turística de balões, de passear em balões. Tem um lugar nos Estados Unidos, tem a Turquia. Todos esses elementos vão fazendo com que eles se conectem muito à história que está sendo contada, tá bom? Uma vez lá em cima, contando com a ajuda de um paraquedas e protegido apenas por um traje pressurizado, que lembrava remotamente a roupa de um astronauta, ele pularia em queda livre em direção à superfície da Terra. Testaria os limites do corpo humano e da tecnologia da época. Se você também quiser mostrar aqui o que é um traje pressurizado, você pode mostrar também, tá? Em 16 de agosto de 1906, deixa eu mostrar aqui, ó, tem uma... Ó, vou botar aqui. Em 16 de agosto de 1906, Kittinger deu um salto para a história. Eram 7 horas da manhã, quando a Excelsior, né, ele tá aí dentro, isso aí ele tá dentro do balão, é uma foto real. Chegou a 31.300 metros de altura, acima do estado americano do Novo México. Ou seja, se imagine num balão daqueles de gôndola aberta, mas não era exatamente, mas é como ela escreve aqui, tá? A uma altitude 3 vezes maior do que aquela em que voam os aviões comerciais. E por que 3 vezes maior? Porque geralmente os aviões eles voam entre 10 mil metros e 11 mil metros. Aí ela deu essa arredondada porque ele tá aí a 31 mil metros de altura dentro de um balão. Olha lá como é que ele tá vendo a Terra, tá? Quando ele de fato pula do balão. Então ele sobe no balão até esses 31 mil metros e aí ele pula do balão, tá? Vamos continuar lendo a história. E vocês veem que eu vou lendo a história, mas eu tô sempre olhando para os alunos, eu tô sempre interagindo com as crianças, tá? Eu não fico lendo, olhando pro meu papel, eu tô lá, eu converso, eu vejo se eles mostram interesse, eles geralmente fazem pergunta durante a história, eu paro, respondo e aí retomo o fio da meada, tá bem? Joseph Kittinger passou 11 minutos na gândola do balão. Então, quando ele chegou lá a 31 mil metros, ele ficou 11 minutos lá e observou o céu. Lá embaixo, no Novo México, a manhã já havia chegado. Então, lá na superfície terrestre já era de manhã. Mas naquela altura, estava escuro como a noite. Então, esse é um ponto muito importante que a gente já tem que estudar com os nossos alunos e que tem tudo a ver aí com o estudo da camada da atmosfera. Eu falei lá para vocês no início da nossa aula que o objetivo dessa aula é ensinar sobre as camadas da atmosfera. Olha só o caminho que eu tô dando para ensinar camadas da atmosfera. Geralmente os professores vão lá no quadro e escrevem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, quase que fala assim, agora decora, né? Depois você vai lá ver na prova. E isso não serve para nada aprender dessa forma, mas não serve para nada mesmo. O que a gente precisa entender são os fenômenos que acontecem dentro da atmosfera. E é assim que a gente vai aprender hoje, tá? Utilizando essa história real do Joseph Kittinger. Porque é isso que nos importa saber sobre a atmosfera, tá bom? É claro que aprender os seus nomes é importante também. E há espaço na mente dos alunos para eles absorverem esses nomes diferentes, esses nomes estranhos que não se usam no cotidiano, se fizer sentido para eles enquanto a instrução está acontecendo, enquanto a aprendizagem está acontecendo. Vocês estão me acompanhando? Comenta aí, bota para mim aí se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo a forma como eu estou conduzindo, só para eu saber, tá bom? Então veja lá, ele ficou 11 minutos lá em cima, olhando a terra lá embaixo. Lá no estado de Novo México já era dia, mas aonde ele estava o breu completo, né? Escuro como a noite. E por que isso acontece? Os gases na camada mais baixa da atmosfera, que a gente já vai conhecer qual que é o nome, eles refletem a luz solar, né, em diversas direções. E assim a gente consegue perceber a luz por meio das cores. Então, o céu azul, né, elas refletem, tocam na superfície terrestre, então a gente
consegue ver as coisas por meio da reflexão das cores, que a gente consegue captar no espectro da luz visível. Nessa altura, como o ar é bem mais rarefeito, e a gente vai falar sobre o que é um ar rarefeito, tá? Não tem essa reflexão, e por isso é breu como a noite. Não é possível que a gente veja dentro das nossas próprias condições oculares, tá? Não fica dentro do espectro da luz visível. Então, nessa altura, ainda que a radiação solar esteja passando por aí também, para chegar lá na superfície terrestre, a gente não consegue enxergar essa luz, tá bom? E isso você pode explicar dessa forma, e você pode deixar para aprofundar isso um pouquinho depois. Eu aprofundo isso numa aula seguinte, que a gente vai ver se vai ser a nossa próxima aula aqui, quando eu tô falando efetivamente sobre o aquecimento da Terra. Quando eu falo efetivamente sobre os raios infravermelhos, né, sobre albedo, sobre algumas coisas assim, que eles começam a entender o que são ondas eletromagnéticas, aí eles conseguem entender melhor a reflexão e refração da luz. Você dá essa explicação, a não ser que eles mostrem dúvidas e tal, vai atender nesse momento, porque você tem que sempre lembrar qual que é o seu objetivo. E o seu objetivo nessa aula é explicar sobre a atmosfera. Beleza, eu vi aqui o sim de vocês, tá bom? Tranquilo. Então, Kittinger, olha lá. Lá de cima a 31 mil metros. Gente, 3 vezes mais alto que um avião. Quem aqui já voou de avião? Como é que vocês veem a Terra? Me conta. Se vocês pudessem colocar assim, olha, na mão de vocês, qual que é o tamanhozinho que vocês veem em uma cidade lá de cima? Como é que seria? Pois é, pensa que ele voou 3 vezes mais alto, né? 2 vezes mais alto, no caso, né? Tem uma... exatamente. Do que um avião geralmente voa. Isso se seus alunos já tiverem, ou seus filhos voado de avião, você pode utilizar essa analogia e pedir para eles imaginarem. É até mais do que 3 Everestes, né? Quase isso, porque o Everest é 9 mil metros, né? Quase 9 mil metros, não chega a 9 mil. Mas talvez, Nilo, falar para ele 3 Everest talvez seja uma coisa também muito distante, que eles nunca subiram o Everest. O legal é vocês pegarem na perspectiva de alguma coisa que eles vivenciam para eles terem a ideia da altura que é. Eu já vi professor tentando fazer essa analogia pegando distância, só que isso não é uma coisa tão simples para as crianças, tá? Inclusive, assim, o trabalho que eu faço tanto no Caderno Geográfico 1 quanto no Caderno Geográfico 2 ajuda nisso, tá? Porque a gente pensar 11 quilômetros de altura, para muitas pessoas é fácil de você imaginar 11 quilômetros de altura, imaginando, comparando com 11 quilômetros de distância, por exemplo, da sua casa até a casa da sua mãe, ou até o shopping que você frequenta, ou até o parque da cidade, né? Tem pessoas que conseguem ter uma noção de pensar na distância horizontal e a partir da imagem dessa distância horizontal pensar na altura, mas no geral isso é difícil para quase todas as pessoas. Então não tente fazer muito essa associação de distância horizontal com altura, ainda mais com crianças mais jovens, tá? Mas geralmente as crianças que passaram principalmente pelo caderno 1 direitinho, elas vão ter mais facilidade de fazer essas associações, tá? Então olha lá, ele tava lá em cima, né? E dentro do balão, ele ficou 11 minutos lá vendo, ele tava escuro como a noite, ele conseguia ver a curvatura da Terra, era 7 horas da manhã, a curvatura da Terra, e ele conseguia ver também, olha só, o halo luminoso que cobria a Terra, que passava por cima da Terra. Olha lá, vamos ver. Esse halo luminoso. Olha ali. Vocês estão vendo? Essa imagem é muito legal de mostrar, tá? Não exatamente essa, mas qualquer imagem que mostre, olha. A curvatura da Terra, ele não estava tão alto assim, tá? Essa é uma imagem que eu consegui para mostrar esse halo. Mas ele conseguia ver esse halo solar. É o solar, não é o halo solar, não. Desculpa, esse halo acima da Terra. Halo solar é uma outra coisa. É quando a gente vê um arco-íris em volta do Sol. Então, ele conseguia ver esse azul mais claro por cima da Terra. Ele conseguia enxergar. Olha que legal, né? O halo era a atmosfera, o nosso lindo oceano de ar. Então, é isso que é a atmosfera. Olha, por cima da Terra, a gente vê essa camada de ar que fica presa ali por cima da Terra, tá? E nesse momento, você já pode falar um pouco mais
sobre a atmosfera. É nesse momento que eu falo, tá? Mas olha, antes da gente saber exatamente o que aconteceu com Joseph Kittinger, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse oceano de ar. Porque olha o que ela diz aqui na história. O halo luminoso que a cobriu, o ar era a atmosfera, nosso lindo oceano de ar. Vamos compreender melhor isso. E o que é legal de você explicar a atmosfera exatamente nesse momento? Por que é legal? Porque eles estão vidrados em você, porque eles querem saber o final da história, entendeu? E aí você colocou no meio da narrativa o conteúdo principal que você precisa ensinar, tá bom? Então, isso que ele estava vendo é a atmosfera, mas parece tão pequenina, né? Ela parece muito pequenina dessa distância. Mas há estudos que acreditam, né, que a atmosfera ela chega a ter chega a 1.000 quilômetros, tá? A 1.000 quilômetros de altura. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. E aí, nesse momento, eu acho muito importante utilizar o quadro, tá? E vocês podem ir fazendo pergunta ou comentando qualquer coisa aí, tá? A gente já comentou aqui o que é a estratosfera. O que quer dizer? A gente já escreveu aqui o nome estratosfera porque eles comentaram, ela comentou, né? Ela citou esse nome dentro da história. Mas a atmosfera tem, na verdade, todas essas camadas aqui, olha. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Ela tem todas essas camadas. Mas a primeira coisa que eu acho muito importante vocês saberem em relação a esse oceano de ar, né, que é a atmosfera, é entender qual que é a função dela, né? Por que ela é importante ou por que ela está aqui, tá bom? Então, vocês podem, gente, ir escrevendo ou vocês podem ir simplesmente conversando. Eu vou escrever para vocês para facilitar, para vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá bom? Então, olha, ela nos fornece... Vocês estão conseguindo enxergar? Foi o máximo que eu consegui aproximar, gente, senão fica em cima do teclado. Ela nos fornece oxigênio. E a gente sabe, né, que o oxigênio é fundamental. A gente precisa de oxigênio para respirar, né? É o ar que nos faz viver. Mais uma coisa muito importante sobre a atmosfera. Ela nos fornece água. E água também é um outro elemento fundamental para que a gente possa viver, né? Nós somos feitos 70% água, a Terra também, o nosso planeta é feito 70% água. Todas as plantas, né? Todos os seres vivos necessitam de água, não é verdade? Olha lá, uma outra coisa muito importante. Você pode estar perguntando, mas, Janaína, como assim a atmosfera fornece oxigênio? Bem, lá na atmosfera, ou aqui, né, em volta da gente, tudo já é atmosfera, a gente tem moléculas de ar, tá? Essas moléculas de oxigênio, elas ficam bem próximas da superfície. Por isso, aqui a gente, né, na superfície, a gente consegue, então, absorver esse oxigênio e transformá-lo em gás carbônico, tá? Mais alto, nas camadas mais altas da atmosfera, existem outros gases também, que não apenas o oxigênio. Mas a gente está falando da importância dela para a gente, mas existem outros, tá? Existe o nitrogênio, existe o ozônio, existe o hélio, existem outros gases também na atmosfera. Agora, por que ela é importante para a gente? É isso que a gente está conversando, porque ela nos fornece oxigênio. E como assim ela nos fornece água, tá? Por meio, o ciclo hidrológico, ele tem uma ligação total com a atmosfera, né? Com o aquecimento do Sol, a gente tem a evaporação dos mares e dos rios, a evapotranspiração das plantas. Essa evaporação, esse ar, né, ele se eleva, ele se transforma em nuvens e depois se transforma em chuva novamente. Essa chuva desce para a superfície terrestre, né? E assim, essa atmosfera, ela vai mantendo toda a presença da água aqui na nossa superfície terrestre, que é fundamental para a nossa vida, ok? E tem uma outra coisa muito importante também. Ela vamos colocar assim, nos protege de raios nocivos. É aqui que eu falei para vocês que se os alunos já souberem sobre radiação ultravioleta, pode ser interessante, tá? Porque os raios ultravioletas B e C, eles são raios mais nocivos, né? São a radiação que o Sol emite, né, na forma de raios ultravioletas. Então, os raios ultravioletas B e C são mais nocivos e a atmosfera, ela absorve quase toda essa radiação, deixando chegar apenas a parte, vamos dizer assim, mais necessária pra gente, para que a gente possa sobreviver aqui, ok?
Então, essa é uma função também da atmosfera. Ela também, a gente pode dizer que ela nos protege, gente, do que a gente chama de detritos espaciais. Ou seja, que chegue aqui na superfície terrestre meteoros, asteroides ou até outras coisas, por exemplo, satélites que foram abandonados, né, que eles entrem na órbita da Terra, cheguem aqui na superfície. Então, ela também impede essa entrada. E a coisa mais importante, mas que está ligado a isso tudo, é que ela equilibra, ela faz o... Calma aí, onde está? Ah, o E saiu aqui, deixa eu só consertar aqui. Ela equilibra a temperatura do planeta, tá bom? Então, essas 5 coisas eu diria são as coisas fundamentais da atmosfera, tá bem? E como é que as pessoas sabem de tudo isso? Bem, né? Grande parte dos estudos, eles foram realizados por meio de balões, tá? As pessoas entravam, tanto balões não tripulados, caiu o som aí? Deixa eu virar um pouquinho pra mim. Vocês estão me enxergando? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu beber uma aguinha enquanto isso. Estão me ouvindo bem? Não caiu então, né? Tá ok? Beleza. E como é que as pessoas foram descobrindo isso sobre a atmosfera, tá? Elas foram descobrir. Isso aí eu tô falando pra vocês, não necessariamente vocês precisam falar pras crianças e pros jovens, tá? Por meio de balões não tripulados e balões tripulados. Os balões sempre foram uma grande ferramenta para o estudo meteorológico. E vocês vão ver, né, que eu vou indicar uma coisa para uma aula seguinte, que é um filme que trata justamente disso, para aqueles que quiserem, que se interessarem, tá? Teve dois, um deles é sobre a história do James Glaisher. É um inglês. Ele trabalhava no Observatório de Greenwich, tá? E ele é muito importante, inclusive, na história da meteorologia. Só que não é uma história muito bem contada, assim, biograficamente, mas eu vou falar disso só no final da nossa aula, porque é uma recomendação para uma aula seguinte, caso vocês queiram dar, tá? Então teve um francês, Léon de... Eu não sei falar bem o sobrenome dele, tá? Eu não sei falar francês, então eu tenho um pouco de dificuldade. De Tesseren, que é alguma coisa assim, tá? Teve esses dois, foi ali no final do século XIX, início do século XX, os dois fizeram pesquisas com balões. E esse Léon, esse francês, ele é que deu o nome tanto da troposfera quanto da estratosfera. Então vamos voltar aqui para nossa imagem, olha lá. Ó, então a gente já viu que existem essas camadas aqui na atmosfera. Esse Léon, de Tesseren, não sei falar não, ele deu o nome para essas duas camadas, né? O que significa? A troposfera vem tropos, né? Do grego vem de girar, de se movimentar, né? Significa que essa parte, essa esfera, né, ao redor da Terra, porque a atmosfera são esferas de ar em volta da esfera que é a Terra, né? Aqui havia circulação de ar, a troca de ar quente com ar frio o tempo todo, né? Fazendo com que aqui aconteça de fato os fenômenos climatológicos. Então, a troposfera, ela é a camada dos fenômenos climatológicos, tá? É nela, gente, que a gente, ó, aqui na imagem, acho que vocês não estão conseguindo ver, mas tá escrito 15 quilômetros. Mas no geral, isso é super polêmico, tá, gente? Mas no geral, os pesquisadores dizem 12 quilômetros. Porque é uma média, tá? Nas zonas equatoriais, né, na zona intertropical, entre os trópicos, geralmente essa camada tem de 14 a 16 quilômetros. E nas zonas polares ela é mais curta, ela tem de 8 a 10 quilômetros, tá? Então existe essa variação. Mas o importante é vocês saberem que é na troposfera que ocorrem todos os eventos climatológicos. Sejam eles mecânicos, como os ventos, sejam eles acústicos, como por exemplo o trovão, sejam eles hídricos, como a chuva, a neve, e sejam eles óticos também, como o arco-íris, por exemplo, tá? Então os fenômenos climatológicos, eles acontecem aqui. E essa camada, então vamos fazer aqui o nosso resumo, que isso é uma coisa muito importante. Eu vou começar por cima aqui, tá? Ó, a troposfera é onde acontecem os fenômenos climatológicos. Calma, eu tenho que botar
Gente, não tá fácil digitar assim, porque tá bem na frente do... Mas vai dar certo. É onde acontecem os fenômenos climatológicos. E uma coisa muito importante em relação a essa... Sabe o que vocês podem colocar aqui também? É o efeito estufa. Aqui é onde ocorre o efeito estufa, tá? Isso é uma coisa importante de ensinar que tá em muitos lugares. O efeito estufa, e isso se vocês quiserem, inclusive, construir com eles uma estufa, eles vão entender com muito mais facilidade. Tá? A construção de uma estufa ajuda muito aqui, tá? Inclusive, essa é uma recomendação que eu dou para uma possível aula, uma próxima aula. Vocês construírem uma estufa com eles, aí vocês aproveitam e fazem uma ponte interdisciplinar. Eles vão entender muito essa ideia, né? Então, é um efeito estufa porque aqui, nessa camada, o calor ele se mantém. O calor ele fica meio que preso aqui nessa camada. Então, por conta disso, a gente tem uma temperatura adequada para a vida humana. E não só para a vida humana, como de diversas outras espécies, tá bem? Beleza. A outra coisa, também em relação a essa camada, que é muito importante, é o seguinte. Ela é mais quente. Oh, meu Deus. É embaixo. Ou seja, ela aquece de baixo para cima. Nossa, Janaína, como assim? O que é isso? Que eu mesma nunca nem soube disso, né? O que significa? Nessa camada, quanto mais próxima da superfície você estiver, mais quente será. Isso é uma coisa muito importante. Então, nesse momento, para eles entenderem isso, vocês precisam mostrar, vocês precisam tentar conectar com as vivências deles também, tá? Então, quando a gente está no alto de uma montanha, tende a ser mais frio, a temperatura tende a ser mais elevada, tá? Que quanto mais alto a gente está, menor é a temperatura. Por exemplo, quando a gente está no avião, né, lá no avião bem alto, ou quando você for viajar de novo, se você não viajou ainda, né? Mas se você for viajar, pergunta para a aeromoça, como é que tá a temperatura lá fora? Quanto está a temperatura lá fora? Começa a chamá-los a ir percebendo isso, tá? Quando vocês forem fazer alguma caminhada, ir para algum lugar mais alto, ou se vocês já viajaram, se já tiver acontecido, já ter viajado, por exemplo, a Machu Picchu, enfim, ou subido aí Pico da Bandeira, aí depende de quem que vocês estão falando, né? E se é possível ter essa experiência. Mas vai trazendo isso sempre para eles se conectarem e incentivando a eles observarem isso. Dê opções de como é que eles podem ir percebendo isso, tá? Então, existe uma forma de você perceber o frio, que é quando você caminha para altas latitudes, né? Quando você vai se aproximando das regiões polares. Mas a gente não está falando de latitude aqui. A gente está falando de altitude. É a gente ir percebendo a diminuição da temperatura quanto mais alto a gente está. Então, sempre puxe durante a aula de geografia para as vivências pessoais. Para que quando ele esteja diante de uma oportunidade de vivenciar isso, ele se lembre de você falando, ah, olha, é isso mesmo, nossa, é verdade. Ele tá lá dentro do avião e aparecer a temperatura lá, né? Voo internacional geralmente tem isso, aparece a temperatura lá fora, né? Ele lembrar de você, mas para você facilitar com que ele traga realmente as aprendizagens que ele tem dentro, com você na sala de aula ou em casa, para a realidade que ele está vivendo, você precisa sempre incentivá-lo a isso, tá bom? Então, a camada da troposfera é onde acontece tudo, tá? É todos os ventos, as nuvens, as chuvas, a neve, os tornados, os furacões, todos os fenômenos climatológicos. E essa camada, uma coisa muito importante dela é isso. Quanto mais próximo da superfície, mais quente. E você vai entrar nesse detalhe não agora, porque você está apresentando a atmosfera para ele. Você vai entrar nesse detalhe quando você for explicar sobre a radiação infravermelha, que é uma segunda aula que a gente vai ter aqui, para vocês entenderem como fazer isso, tá? As coisas têm que ser aos poucos, porque senão a gente enche eles de conceitos e fatos e eles não aprendem, tá bom? Gente, se vocês quiserem entrar em muitos detalhes, existem detalhes demais. Por exemplo, nessa camada diz que existe uma perda de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros e não sei o quê. Mas eu realmente não acho que isso é necessário. É importante que eles saibam que aqui acontece os fenômenos climatológicos, o efeito estufa e que ela é mais quente embaixo. Isso é o mais importante que eles têm que entender da troposfera, tá bom? Quando a gente chega na segunda camada, que é a estratosfera... E vem cá, me lembra aqui, gente. Em qual camada o Joseph
Kittinger, em qual camada ele estava quando ele pulou? Quem lembra? Em qual camada ele estava quando ele pulou? Isso é uma outra coisa muito importante. Podem me responder aqui, tá? Não se abdiquem de repetir perguntas ou de repetir o que parece óbvio para vocês. É claro que eles lembram qual que é a camada. Eu já falei 2 vezes, 3 vezes, até anotei no quadro. Não. Perguntem novamente. Ainda mais se você trabalha em sala de aula, em que existem muitas distrações e são muitos alunos, tá bom? Isso é muito importante, porque aí você vai mantendo todo mundo ali na mesma página. Eu aguardo vocês responderem aí, eu quero que vocês respondam. Na estratosfera, muito bem, Misa, isso aí. A estratosfera, basicamente, enquanto a troposfera pode ser definida como a camada dos fenômenos climatológicos, a estratosfera pode ser definida como a camada da absorção dos raios ultravioletas vindo do Sol, tá? Porque aqui existe o quê? A camada de ozônio, entendido? A camada de ozônio está aqui. E o O3, né, o ozônio, ele tem essa propriedade de absorver os raios ultravioletas, principalmente os mais nocivos, que eles chamam de B e C, tá bom? Só que essa camada, ela tem uma estrutura contrária, vamos dizer assim, à troposfera, tá? A temperatura, nesse caso, a temperatura aumenta com a altitude, tá bom? Existe, aí são vários estudos, ó, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. A média que eles dizem é que ela chega a 50 quilômetros, tá bom? Agora existe, aí eu já tô trazendo uma questão científica até para vocês saberem, vocês não precisam compartilhar isso com as crianças e jovens, é uma decisão de vocês. Mas eu tô dando recursos para vocês, tá? Mas existem estudiosos que falam que até os 32 quilômetros, a elevação da temperatura, ela é bem lenta. De 32 a 50 quilômetros, né, da altura lá, da camada, ela já começa a aquecer mais rápido, tá? Então, existem alguns estudos aí que vão mostrando formatos distintos, tá bom? Em relação a essa altura. Mas isso, por que eu tenho contato com isso? Porque eu fiz faculdade de geografia e porque eu trabalhei em laboratório de climatologia e trabalhei com recursos hídricos, tá? Mas, de novo, assim, agora, se você tem uma criança ali que se interessa muito, se você tem um jovem ali que se interessa muito por meteorologia, incentive, mostre mais, mostre outras fontes, indique livros para eles lerem, deixe eles irem além, se eles gostam, isso, porque eu mesma sou apaixonada por essa área, sabe, assim, climatologia, e é muito interessante, porque desde a minha... essa foi a primeira aula que eu dei na minha vida, foi uma aula de climatologia de massas de ar, que foi uma aula teste, e então eu comecei a ser professora. E todos os lugares que eu trabalhei até hoje, eu já dei aula de climatologia. Seja porque era a minha cadeira oficial na faculdade, na universidade, ou porque eu dava como optativa e na escola eu pegava os anos que tinham que estudar climatologia. E, na verdade, eu acho que todos os anos devem perpassar de alguma forma pela climatologia, porque ela é a base para tudo. Se você não entende efetivamente como funciona o clima, você não vai entender quase nada, tá? Então, vamos voltar aqui pro nosso quadro. A gente já vai finalizar, tá? Então, olha lá. Então, a gente viu, então, que a estratosfera, ela tem uma característica um pouco diferente, tá? Quanto mais alta, ela vai ficando mais quente. Então, ela é diferente da troposfera. E isso é uma coisa muito importante deles saberem, tá? Porque, no caso, veja, ela vai até 50 quilômetros. O Joseph Kittinger, ele estava a 33 quilômetros, tá? Então, ele estava mais ou menos aqui, vamos dizer, na metade, mais ou menos, tá? 33 quilômetros. Se a temperatura continuasse baixando muito, aqui, de fato, estaria uma temperatura tão baixa que seria muito difícil, tá? Até que o balão não estivesse totalmente congelado, tá? Então, a gente consegue avançar mais na estratosfera com alguns dos instrumentos que nós temos, justamente porque não baixa excessivamente, tá bom? E aí, gente, em relação às outras camadas, eu vou ser muito sincera com vocês. É en passant, sabe? Porque o mais importante pra gente mesmo são essas duas camadas e um pouco da mesosfera também é importante, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês saberem, tá? Mas, olha... Aí vocês podem dizer, né? Na mesosfera até 80 quilômetros, que ela vai, mais ou menos.
A temperatura, e até porque tem uma coisa muito importante, tá? Na mesosfera. Olha lá, a troposfera, quanto mais alto, mais frio fica, né? Na estratosfera, quanto mais alto, mais quente fica. A mesosfera, quando vai subindo, ela torna de novo a baixar a temperatura, tá? Ela é uma camada que ela torna a baixar a temperatura novamente, ela tem essa estrutura. E por que a estratosfera ela aquece também? Um dos motivos dela aquecer é justamente a camada de ozônio, que vai retendo esses raios ali e acaba gerando esse aquecimento, tá? Então a mesosfera ela vai perdendo de novo esse calor, tá bom? Isso acontece. E aqui, olha, vocês podem ver que nessa imagem, tá vendo que a aurora boreal tá aqui, tá na termosfera? Isso é uma dúvida entre muitos autores. Alguns dizem que a aurora boreal acontece na mesosfera e outros na termosfera. Eu confio mais nos autores que falam sobre a mesosfera, então, só que essa é a imagem melhor que eu achei, mais simples, porque geralmente eles enchem de informação, tá? Então, na mesosfera, você pode considerar que acontecem as auroras boreais, os fenômenos luminosos, tá bom? Mas aqui, então, gente, a temperatura torna a baixar e algumas pessoas dizem que aqui, ó, no topo da mesosfera, chega a menos 90 graus Celsius, tá? Chega a menos 90 graus Celsius. Só que aqui o ser humano nunca chegou assim num balão, né? Chegou nos foguetes, passou por ali, né, pelos foguetes, tá? Mas não chegou por meio de um balão, apenas na estratosfera. Então dizem isso, que chega a menos 90 graus Celsius aqui. Uma outra coisa importante, se vocês quiserem saber também, quiserem passar para as crianças, para os jovens, é que essa linha que divide cada camada, eles chamam de pausa. Então, acima da troposfera vem a tropopausa. Acima da estratosfera vem a estratopausa. Acima da mesosfera vem a mesopausa, tá? Acima da termosfera, a termopausa, ok? Eles usam esses termos também, vocês podem querer explicar. Na termosfera, aqui, olha, volta a se aquecer, isso aquece muito. E eles dizem que é a camada ionizada, uma camada que tem muitos íons. E na exosfera, então, já tende ao vácuo, é onde tem a poeira cósmica. Aqui tá 800 quilômetros, mas tem gente que fala de 1000 quilômetros, tá, gente? Então, realmente varia muito. Então, vocês vão explicando isso, vão interagindo. Não tem como não ter um conteúdo um pouco mais denso, isso é normal. Mas qual que é a ideia central que eles precisam, então, compreender? Na troposfera, quanto mais baixo, maior a temperatura, quanto mais alto, menor a temperatura. Na estratosfera, a temperatura começa quanto mais alto, a temperatura tende a aumentar. Ela esquenta, ou seja, quanto mais alto. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, gente. E aí, vocês estão entendendo? E aí a gente vai voltar para nossa história, entendeu? A gente deu o nosso conteúdo ali e a gente vai voltar para nossa história. Então, vejam. Então, o nosso oceano de ar, gente, ele é feito dessas 5 camadas que eu expliquei para vocês. E parece um oceano porque tem algumas ondas, tem como se fossem... Até essa ideia de marés, né? Uma hora... Uma parte ela é mais quente, outra ela é mais fria, né? A gente tem como se fossem correntes marítimas, igual no mar, né? A gente tem as correntes quentes, as correntes frias. Também na atmosfera a gente tem áreas mais quentes, áreas mais frias. Então eles fizeram essa correlação, né? De chamar de oceano de ar. E a gente precisa saber, então, o que aconteceu com Kittinger, que estava lá na estratosfera e pulou para a superfície terrestre. Ele estava num balão e de lá ele pulou. Olha lá. Kittinger deve ter se sentido incomensuravelmente só na escuridão. Uma camada densa de nuvens impedia a visão da superfície terrestre. Vamos ver de novo. Olha a camada de nuvens que ele estava vendo. Uma camada densa de nuvens impedia a visão da superfície do planeta. Eram apenas ele e o seu balão. O capitão não escondeu o que sentia quando se comunicou com a base. Então ele ligou lá para a base. O céu acima de mim é hostil. Estava convencido de que o homem jamais conquistaria o espaço. Poderia aprender a sobreviver nele, mas nunca realmente o faria seu. A bordo da A borda da gôndola da Excelsior 3 tinha pintada a inscrição: degrau mais alto do mundo. Então, ali o degrau mais alto que o homem já tinha chegado ali, ó. Estava escrito, vamos lembrar que aqui que a gente está falando da década de 60. Degrau mais alto do mundo. Kittinger subiu no degrau e pulou. Ele pulou de 31.300 metros. Voou, ou caiu,
se preferir, por 4 minutos e 36 segundos. Ele chegou a alcançar a velocidade de 988 km por hora. Gente, outro elemento que vocês podem utilizar de comparação, se vocês quiserem. Quanto que um carro geralmente anda, um carro bem rápido, tá? Faz essa comparação, para eles entenderem o que é esse 988 km por hora. Até aqui, aos 5.500 metros, opa, calma. 5.000, deixa eu terminar de ler a frase. Até que aos 5.500 metros de altura, ele abriu o paraquedas. Então, calma aí. Quando que ele abriu o paraquedas? Ele estava em qual camada quando ele abriu o paraquedas? E aí, quem vai me responder? Ele desceu, ele pulou, né? Caiu em queda livre. Aos 5.500 metros de altura, ele abriu o paraquedas. Então, ele abriu o paraquedas em qual camada? Tô bebendo água enquanto isso, hein? Eu bebo muita água no do aula. Andréia, ó, troposfera. Muito bem. Se a troposfera vai ali até 12, 15 quilômetros, então, ele estava na troposfera. Então, quando ele já estava na troposfera, ele abriu, então, o seu paraquedas. E voltou sem grandes danos ao solo. Sem grandes danos, porque a luva pressurizada falhou e sua mão direita inchou até dobrar de tamanho. Vocês vão começar a entender por que foi importante eu ensinar sobre as camadas da atmosfera antes de terminar a história. Agora a gente vai trazer as camadas para um contexto que está na história. Em suas memórias, ele conta como os primeiros momentos de voo em plena estratosfera foram estranhamente monótonos. Nada parecia acontecer no ar rarefeito. Ar rarefeito. Ar rarefeito. O que será que é ar rarefeito? Alguém sabe o que significa isso? Ar rarefeito? O que será que ele quis dizer com isso? Deixa eu deixar aqui para vocês olharem o quadro. O que será que ele quis dizer com isso? Olha lá o que ele está dizendo. Nada parecia acontecer no ar rarefeito. Vamos ler mais um pouco, olha. Nessa altitude, o som não se propaga. Era como viajar pelo vazio, num vácuo sem pressão. Viajar pelo vazio, num vácuo sem pressão? Então, será que a sensação de estar no ar rarefeito é estar no vazio sem pressão? O que é pressão, afinal? Então, eu acho que é importante a gente entender também o que é pressão, né? O que ele está querendo dizer com pressão aqui, tá? O que acontece? A gravidade. Por que a gente consegue ver aquele halo em volta da Terra? Porque a gravidade, vamos voltar lá para a gente ver o halo. Por que a gente consegue ver esse halo em cima da Terra? Porque a gravidade faz com que esse ar seja mantido acima da Terra. A gravidade faz uma pressão sobre o ar e mantém ele em volta da Terra, permitindo que a gente viva aqui. Senão todas essas camadas de ar que compõem a atmosfera se dissipariam. Então, como essa gravidade, né, ela faz uma pressão sobre a superfície, né, ela vai mantendo esse ar próximo demais. Então, a gravidade empurra as moléculas de ar em direção à superfície da Terra. Aqui, ó, nessa direção. Por isso, quanto mais próxima... Tá vendo aqui o Congresso Nacional, gente? Olha aqui, ó. Aqui o Cristo, vocês estão enxergando? Tá muito pequeno, né? Um navio lá, ó. Por isso, quanto mais perto da superfície terrestre, maior é a pressão. É o ar fazendo pressão, assim, ó. Pressão. E, inclusive, para uma aula seguinte, eu tava falando para vocês, eu indico o experimento, né? Então, fazendo essa pressão na superfície terrestre. Então, quanto mais próximo do solo, maior é a pressão. E quanto mais alto, menor é a pressão. Olha lá. Isso é uma coisa muito importante. Essa relação. Todo mundo anota no caderno. Quanto mais próximo da superfície... Calma aí, deixa eu subir isso aqui. Quanto mais próximo da superfície, maior a pressão. E quanto mais longe ou quanto mais alto, tá?
Vamos botar, eu acho que mais longe e mais próximo pode confundir, tá? Então, quanto mais alto, você pode botar menor a pressão. Então, por que que quando ele estava... Olha lá, eu vou ler de novo aqui o trecho, tá? Vou ler de novo aqui, olha lá. Em suas memórias, ele conta como os primeiros momentos de voo em plena estratosfera foram estranhamente monótonos. Nada parecia acontecer no ar rarefeito. O ar rarefeito é um ar que ele quase não tem pressão. Então, a pressão baixa, tá? Baixa pressão. Nessa altitude, o som não se propaga. Era como viajar pelo vazio, num vácuo sem pressão. Ele disse que nunca chegou de fato a sentir a incrível velocidade que ele voava. Então, por que estava com baixa pressão? Porque ele estava na estratosfera, ele estava num lugar muito alto. Gente, quando o aluno aprende assim, mesmo que ele confunda onde a pressão é mais alta, a gente explicando assim, né, que a gravidade faz a pressão, aí quanto mais perto da superfície, maior a pressão, mesmo que ele esqueça por aí, ele vai lembrar pela história. Não, calma. O Joseph Kittinger, quando ele estava lá no alto, o ar tava, ele nem sentiu que ele estava viajando 988 km por hora. Não, então lá a pressão era menor. Isso é. Então, no alto a pressão é menor, embaixo a pressão é maior. E essa é uma relação geográfica muito importante. Isso é que é mais importante de estudar a atmosfera. É saber aonde os fenômenos climatológicos acontecem e essa relação de pressão. Isso vai fazer muita diferença em todo o resto da climatologia, tá? Então, aí você pode explicar melhor, né? Que em lugares de grande altitude, onde a pressão atmosférica é mais baixa, essa pressão é mais baixa devido à gravidade, então a gente tem menos a presença de moléculas de ar. Tem menos moléculas de ar. Então, por isso o ar é mais rarefeito, tá? Então, tem menos pressão, tem menos moléculas de ar, porque as moléculas de ar estão sendo pressionadas lá para a superfície. Então, grande parte das moléculas de ar estão lá perto da superfície. Aí, no alto, está mais rarefeito, elas estão mais espalhadas. Então, isso é o ar rarefeito. Vocês estão entendendo? Né? E isso pode ser medido, aí se vocês também quiserem falar disso, e eu adoro falar de instrumentos meteorológicos, tá? Eu adoro, acho muito legal, sempre levo os meus alunos para irem no INMET. Se tiver um INMET na sua cidade, vai lá, mas espera algumas aulas de climatologia, vai lá e mostra para eles os aparelhos, é muito legal. É o barômetro é utilizado para medir essa pressão do ar, tá bom? Então vamos finalizar nossa história que a nossa live já vai acabar. Mas o capitão sabia o tempo todo que o menor buraquinho em sua roupa pressurizada faria com que o seu sangue fervesse e seus órgãos inchassem até explodir. Era perigoso. Em instantes, seu sangue evaporaria rumo ao espaço profundo. Na queda, Joe Kittinger atravessou a camada de ozônio. Ele atravessou a camada de ozônio porque ele estava na estratosfera e a camada de ozônio fica na estratosfera. Então foi isso. É lá que as moléculas desse gás invisível, que é o O3, absorvem a radiação ultravioleta do Sol, que de outra forma atingiria a Terra e se tornaria impossível a vida por aqui. Mas Kittinger passou batido por lá. Ao chegar a cerca de 20 mil metros a gente ainda está em qual camada? Ele viajou por uma zona cuja temperatura é de menos 70 graus Celsius. Mas também não se deteve por lá a tempo de congelar. Então, a gente sabe que a temperatura vai baixando e depois ela começa a esquentar na estratosfera. E aí mergulhou onde as coisas acontecem. A 12 mil metros, 12 mil metros já mergulhou onde as coisas acontecem. Onde as coisas acontecem? Na troposfera. A 12 mil metros, ele se encontrou com os ventos, as nuvens, as tempestades. O capitão se lembra de ter encolhido as pernas quando ele se deparou com a primeira barreira de nuvens. 12 mil metros, ele já estava com paraquedas? E aí, estava ou não estava? Estão vendo perguntas que eu faria? Eles iriam acompanhando a história. Embora soubesse que elas eram macias, feitas de gás, em queda livre, não era essa a sua impressão. O visor do capacete ficou cheio de umidade. Por que ele ficou cheio de umidade? Você pode trazer isso, porque as nuvens são feitas de umidade mesmo, tá? É a evaporação que tem a condensação e a formação de nuvens, tá bom? Ele se recorda de ter aberto a viseira e enchido os pulmões de ar. Minutos depois, aterrissou nas desérticas imediações de Tularosa. Vocês podem, se quiserem mostrar os Estados Unidos, eu mesma não mostro. Equipes de resgate, uma multidão de jornalistas e curiosos o aguardavam. É bom estar de novo em casa, ele disse. O homem que foi além do céu e do arco-íris, porque os arco-íris acontecem, né, aqui nessa camada, e se aventurou na borda do espaço sideral,
contou depois que o retorcido deserto do Novo México parecia um verdadeiro paraíso comparado à hostilidade do universo. Então veja, até um deserto parecia um paraíso, é o deserto do Novo México, até um deserto parecia um paraíso, levando em consideração ao espaço, à estratosfera, que, né, não tem a presença da luz e nem do som. Então, até um deserto parecia melhor, tá? E aí, ela fala que a borda do espaço sideral. Essa é uma parte que eu até esqueci de riscar, mas que eu acho que até nem vale a pena ler, porque aí dizem que o espaço sideral começa a 100 quilômetros, outros dizem que começa depois. Então, eu acho que é um conceito tão amplo, tão vazio, assim, de certezas, que a gente tem que ter cuidado para trazer, tá bom? Não acho nem que isso vai agregar muito pra eles, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui que eu não falei. Ah, tá. Pressão do ar eu já falei pra vocês, né? Bem, e aí, a outra coisa que eu queria falar para uma aula seguinte, então, eu recomendo o filme The Aeronauts, tá na Amazon Prime. Esse filme conta a história desse... É uma espécie de uma biografia desse James Glasher, que é esse inglês. Só que eles colocaram uma personagem fictícia junto com ele. Eles colocaram aquele rapaz do Teoria de Tudo pra contracenar com a mesma menina, a Felicity Jones, né? Que contracenou com ele também na Teoria de Tudo. Só que o filme ele é muito bom, é isso aí, Thaís. O filme é muito emocionante. Tem umas imagens lindas. Você vê o balão, você vai vendo eles passando na troposfera, passando pelas tempestades. Eles chegam na estratosfera, vai mostrando as medições da altitude, tá? Ele é um cientista e ela é uma balonista, tem todo um drama lá que envolve, aí tem um momento lá que ela... Tem uma coisa muito assim, a mulher independente que salva todo mundo, tá? E isso eu acho que se você tá fazendo uma biografia dele, eu preferia que focasse mais nele, tá? Mas, tirando esse detalhe, e tem até uma questão assim, da própria vestimenta ali no início, que foi uma coisa que eu pensei, tá? Eu não li nenhuma crítica, não. Depois eu fiquei sabendo que fizeram críticas, mas não é por causa disso, não. Que na época a gente sabe que ela não usaria uma vestimenta daquela e tal. Então tem algumas questões, assim, do roteiro, que quando eu penso racionalmente eu não curto muito, mas o filme vale a pena, gente. Porque ele é muito emocionante, e aí mostra bem como é que funciona o balão, como é que a lógica de fazer ele subir, e a lógica de fazer ele descer, tá? Como é que funciona, o que você tem que puxar pra fazer ele descer e pra subir, tirando o peso dele, tá? Então eles vivem, tem toda uma emoção. Então realmente vale a pena vocês irem vendo com os seus filhos ou com os alunos, e irem marcando inclusive as altitudes, identificando também ali o tanto que eles estão avançando na atmosfera, tá bom? Uma coisa que acontece lá no início, tem um momento lá que ela fala, olha, uma das formas de você fugir de uma tempestade é ao lado dela ou por cima dela, né? Isso é uma coisa muito importante também, que é uma lógica que pauta muito os aviões e tudo mais, tá? Gente, essa é a nossa aula de hoje para ensinar esse conteúdo. O que vocês acharam? Escreve pra mim aí, eu quero saber a opinião de vocês, e a gente vai postar o resumo, tá bom? Ah, e tem uma coisa, enquanto vocês vão escrevendo, que já vai me mandar embora o Instagram, porque lá na Educaetes eu posso fazer, né? Não tem limite, mas aqui ainda tem limite de tempo. A história que eles contam nesse filme, ela é baseada numa história real que o Glasher viveu com um outro piloto de balão, que não é uma mulher. É o Henry Coxwell. Eles viveram uma coisa assim, eles viveram uma emoção, eles quase tiveram uma queda, tá? Eles chegaram a bater um recorde mundial na época. Aí eu encontrei isso num livro, eu não sabia. Depois que eu vi o filme e tal, eu fiquei sabendo que ele viveu exatamente uma coisa parecida. Exatamente uma coisa parecida, ficou ótimo, né? Ele viveu uma coisa parecida com esse Henry Coxwell, tá? Então é isso. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Então, olha, toda terça-feira, às 15h33, eu trago aqui uma forma como eu ensino determinados conteúdos. Tá sendo muito legal, porque eu tô revendo diversos planejamentos. E aí, então, para a aula seguinte, eu indico tanto esse filme quanto um experimento, que vai ser uma postagem que eu vou fazer no feed. Primeiro eu vou fazer a postagem do início da aula, ou do resumo da aula, e depois a postagem do experimento. Que bom, gente. Eu vou ter que fechar agora para eu não perder a live.
Foi muito bom estar com vocês. Ó, a gente se vê à noite. Quero todo mundo aqui em 21 horas pra gente prestigiar o João Malheiro no nosso evento Ensine com Encanto. E eu aguardo vocês sempre ao vivo aqui também, porque ao vivo com as pessoas aqui presentes, isso me dá muito estímulo. Se você é professor, você sabe que dá, né? Beijo, gente. Um abraço. Abraços geográficos.